seja muito bem-vindo ao Batu, Portal da Cura. Esse programa que vai ao ar aqui pelas ondas da nossa querida Vibe Mundial, todos os sábados, às 2h30 da tarde. Hoje eu conto aqui com o apoio técnico do Jean e vamos seguir aqui a nossa prosa, aquela conversa do bem, que sempre procura caminhos mais sutis, caminhos mais harmoniosos para o autoconhecimento e cura. Eu sou Patrícia Kovacic, eu sou enfermeira, terapeuta integrativa e convido você nessas conversas para abrir um pouquinho mais a sua cabeça e seu coração, procurando novos comportamentos, procurando cultivar novas emoções, novos sentimentos. Na semana passada, a nossa conversa foi super gostosa, a gente falou sobre comunicação, a gente falou um pouco sobre escutativa, visando um processo, né, de cura, um processo terapêutico, através de aperfeiçoar a forma que a gente se comunica com o mundo. E hoje, seguindo nessa reflexão de como a gente se comunica com o mundo, eu sugeri e pensei num tema que traz como a gente reage ao mundo, né? E como que a gente pode permitir que essa reação ela possa ser renovada, reciclada. Aí eu falo especificamente de sentimentos e comportamento. Então, o tema de hoje é constelação sistêmica, mais conhecida como constelação familiar. Mas antes de entrar direto no assunto, eu queria também dar as boas-vindas a você que está conectado conosco aqui no Facebook da Vibe Mundial. Meu grande beijo e gratidão a você que nos acompanha online. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta específica sobre o assunto ou ao convidado, pode colocar aqui que a gente responde ao vivo para você. E aproveitando que você já está conectado aí no seu computador, na web, eu te faço um convite. Lembra do aplicativo Batu? Aquele aplicativo das terapias naturais e práticas integrativas que todos os sábados eu convido vocês para baixarem, aproveitarem, se conectarem a terapeutas e terapias? Então, já está no ar o Mercado Batu. É o marketplace do Batu. Então, ali você vai conseguir acessar produtos que possam ajudar e complementar essas terapias integrativas e naturais que você está vivendo. E eu fiquei sabendo que, além de aromas, cristais, entre outros produtos de consumo direto das práticas integrativas, também tem a beleza natural. Então, são produtos de beleza orgânico, entre outras naturezas que possam levar você a uma saúde mais equilibrada sempre. Então, aproveita, é www.mercadobatu.com.br. Agora, vamos seguir aqui para a nossa conversa. O meu convidado de hoje é muito especial e muito querido. É o Mauro Bueno, ele é psicanalista e constelador sistêmico. A gente teve a oportunidade já de conversar logo no começo do nosso isolamento social. Foi uma conversa muito gostosa. Então, aqueles que se interessarem pelo assunto e gostarem do tom afetuoso que vocês vão conhecer hoje, procura ali no podcast do site da Vibe Mundial ou dentro do meu canal do YouTube, o nosso primeiro programa que falou bastante sobre a reação e o comportamento de todos logo no começo do isolamento. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a constelação, então eu já começo, Mauro, agradecendo o seu retorno, né, e agradecendo também a Deus por a gente estar aqui presente juntos fisicamente no estúdio, né? Pois é, eu que agradeço o convite, né, Patrícia? É um prazer estar aqui, é um prazer estar junto com você, participando desse programa e vamos lá, vamos tocar seguir em frente, né? Vamos seguir. É bom estar aqui, né? É sempre bom participar, Justamente. É sempre muito legal. O pessoal lá do Face também, o pessoal da Rádio Mundial, que tem uma penetração incrível, sim, né? Sim. Essa rádio fantástica. Sempre cuidando do nosso bem-estar, né? Cabeça e corpo. Isso mesmo. Mas vamos lá, todas as conversas que eu tenho com você, Mauro, sempre são transformadoras. Elas sempre me trazem algum aprendizado. Mesmo já com esse pouco tempo que eu convivo com você e a constelação familiar já tocou muito a mim e a minha família, e eu quero dividir isso com todos os nossos ouvintes. Então, vamos começar pelo básico, né? O que é a constelação familiar? Olha, Patrícia, a constelação familiar é uma técnica nova. Aliás, muita gente contesta dizer que seja uma técnica, mas, sob o ponto de vista didático, até para explicar, vamos chamar de técnica, né? É uma técnica de terapia extremamente inovadora, porque, fundamentalmente, ela tem duas diferenças muito básicas das terapias convencionais e tradicionais. A primeira delas é que
as terapias convencionais, elas focam o indivíduo, de um modo geral, e a constelação familiar, o olhar sistêmico, ele não tem uma visão só do indivíduo, mas ele olha o indivíduo dentro de um contexto familiar. E isso significa o seguinte: a constelação familiar, a constelação sistêmica, dá uma relevância muito grande, reconhece a importância da influência familiar no indivíduo. E eu não estou me referindo à influência de convivência, mas sim de herança familiar, né? Nós aceitamos durante muito tempo, porque é tradicional, que nós temos uma herança genética da nossa família, Sim, né? Através sim. do DNA. Hoje, já setores muito desenvolvidos, né, da ciência, através de um ramo chamado epigenética, consegue comprovar que a nossa herança não é só genética, mas também emocional. Nossa, isso é incrível. Então, somos o resultado de uma herança genética e emocional de nossa família. Assim como veja, eu nunca, no meu caso específico, e peço o ouvinte aí da Mundial refletir, eu particularmente não conheci nenhum avô. Eles faleceram antes de eu nascer. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o DNA deles estão aqui no meu sangue, correndo. A influência deles é total na minha formação genética. O que eu aprendi com a constelação é que também, mesmo não tendo tido a oportunidade de conhecê-los, eles influenciam a minha vida sob o ponto de vista emocional. Essa é a grande visão sistêmica. É o peso do sistema familiar em cima do indivíduo. E essa influência ancestral, a gente pode falar que vem de quantas gerações até? É algo mais de gerações próximas ou ela é mais distante? Então, O quanto a gente pode perceber isso? Quando você observa padrões que se repetem na família, né? Olha, nós temos exemplos claros. O mais notório deles, talvez, seja a questão do alcoolismo. Tá. É muito comum que uma pessoa que sofra com alcoolismo tem um pai, um avô, um tio, um bisavô que também sofriam com alcoolismo, né? Então, existe uma questão genética biológica, né, que em relação à dependência química do alcoolismo, mas o alcoolismo, de um modo geral, se desenvolve por uma questão emocional. Tá. Né? Depois de desenvolvido o alcoolismo, ele tem um efeito genético e um efeito físico real, concreto. Mas grande parte das vezes, o que gera a motivação ao alcoolismo ou qualquer dependência química é uma questão de origem emocional. E essa questão de origem emocional pode sim ser herança de questões emocionais não resolvidas dos nossos antepassados. Ok, então essa herança ela pode talvez então criar um padrão de repetição no próprio alcoolismo, assim como qualquer outra divergência de comportamento ou até mesmo a aversão ao álcool, por exemplo? Também, de um modo geral, em qualquer aspecto, né? A gente vê muito isso, Patrícia, em relacionamentos afetivos, né? Interessante. Pessoas que não conseguem ser felizes nos relacionamentos, né? Às vezes você tem pessoa que acaba nos procurando, né, lá no Instituto, dizer, olha, eu estou bem casado ou bem casada, meu marido é uma pessoa incrível, eu tenho filhos maravilhosos, mas eu não sou feliz. Ok. Né? E o que não permite essa pessoa ser feliz? E ser feliz, na verdade, não é um estado intencional, né? Ele é essencialmente emocional, né? E isso... Nossa, desculpa, Patrícia. Eu sei que você está a trabalho hoje, Mauro, fica tranquila. Mas me perdoe, eu preciso, desculpa. Não.
Então, assim... Você é tão querido que eu não vou ficar brava. Fica... Obrigado. E desculpa Você o tem ouvinte direito. aí da Mundial, né? O pessoal do Face, às vezes a falha acontece, né? É que o Mauro está atendendo hoje, mas segue, Mauro. E, então, O que não assim, permite a pessoa ser feliz. é uma questão puramente emocional, né? Porque às vezes as pessoas dimensionam a felicidade pelos aspectos materiais, por aquilo que têm, por aquilo que desejam e conseguem obter. E depois as pessoas percebem que mesmo obtendo não consegue ser feliz, porque a felicidade é um estado emocional. E esse estado emocional é suscetível de influência sistêmica, de influência familiar. Olha, eu costumo dizer, Patrícia, para os meus alunos no curso, que nós não fazemos constelação de pessoas e também não constelamos fatos. Nós constelamos as sensações, as emoções, o sentimento gerado pelas pessoas e pelos fatos. Eu não posso mudar as pessoas e mudar os fatos, mas eu posso mudar as emoções que esses fatos e essas pessoas geram. Sim. Na dinâmica da constelação, como que você faz para mudar esse sentimento, então, Mauro? Como que você faz para harmonizar esse sentimento? Se essa é a palavra que eu posso usar. Essa palavra é a palavra-chave da constelação, é a harmonização, né? Nós chamamos o entendimento de harmonização. Então, o que a constelação faz na prática? Tudo isso, como é que acontece, né, na prática? Funciona da seguinte forma. A pessoa que procura uma constelação coloca a sua dificuldade, coloca o seu problema. Numa entrevista curta, coisa de 15 minutos, é o suficiente para a gente identificar informações, né, sobre a origem familiar da pessoa. E aí, através de uma dinâmica que é montada, a constelação ela é uma dinâmica, você acaba indo buscar a origem do problema ou a partir de que momento no histórico familiar esse problema surgiu. Então, quando você localiza a origem do problema, você harmoniza a pessoa que está sendo constelada com essa origem, rompendo não o vínculo familiar, mas o vínculo da herança negativa, né? Nós costumamos dizer na constelação que devemos receber dos nossos antepassados só o que não é bom. Só o que é bom, né? O que não é bom fica com cada um. Sim, né? Sim. E é isso que a constelação faz. Devolvemos para quem de fato tem a origem desse sentimento negativo, dessa situação negativa, para a gente se libertar e viver a nossa vida sem essa influência. Eu costumo falar que, pela vivência que eu tive, né, nesse pouco tempo de constelação, que eu achei uma técnica muito bonita, terapêutica. Ela toca, né? Quem participa realmente fica emocionado, né? Quem está constelando e quem está representando ali, então auxiliando, fica muito emocionado. E essa beleza, eu acredito que vem quando você vê paz entre os relacionamentos, quando você sente amor entre as pessoas. Seria talvez esse amor, que é um laço profundo entre os membros da família, um dos motivos para a gente carregar também o que não é bom? O que justifica, o que justifica familiar, eu carregar, né? Tudo, né? Então eu carrego as alegrias, as minhas histórias, mas também carrego o sofrimento da minha família, mesmo que inconsciente. Qual que é a justificativa? É o vínculo familiar. Nós temos, a força do vínculo, Patrícia, familiar é tão poderosa essa força. Nós vivemos em sistemas a vida toda, desde que nascemos, né? A gente nasce dentro de uma família que é um sistema. Cada pessoa ocupa um lugar nesse sistema. A gente cresce um pouco, vai para a escola, é um sistema. Entramos numa empresa para trabalhar, é um sistema. Super sistema. Tudo é um sistema. Nós participamos de sistemas durante toda a nossa vida. Mas os sistemas todos é o que nós chamamos de eventual, né? Nós
fazemos parte de um sistema ou deixamos de fazer de acordo com a nossa opção. Se eu não estou feliz, por exemplo, no condomínio onde eu moro, e o condomínio é um sistema que tem as suas próprias regras, a forma de funcionar, eu mudo de apartamento, de casa. Se eu não estou feliz no meu trabalho, eu mudo de trabalho. Então, os sistemas, eles têm uma participação muito eventual na nossa vida, exceto um sistema. A família. O sistema familiar. Você não tem a opção de deixar de fazer parte da sua família. Olha o poder e a força desse vínculo, né? Eu posso até não gostar da minha família. Imagina que eu, de repente, não me dou bem com ninguém da minha família. Sim. E aí eu resolvo... Aqueles casos famosos, né? Sai para comprar o pão na padaria de manhã e desaparece, nunca mais volta. Eu pego um avião, vou lá para a Austrália, do outro lado do mundo, ninguém mais sabe de mim, eu não falo com mais ninguém. Eu caso, tenho filhos lá na Austrália e nunca nem falei para os meus filhos o nome dos meus pais, porque não gosto deles. Meu pai não deixa de ser meu pai. Minha mãe não deixa de ser a minha mãe. E os meus filhos, quer eu queira ou não, continuam e serão sempre netos do meu pai e da minha mãe. Não depende da minha vontade. Então, esse vínculo é indestrutível. Então, independente da distância física, do tempo de vida, em algum momento você vai ter que olhar para esse processo, para esse relacionamento e trabalhar ele se você desejar evoluir e melhorar. Eu posso me recusar a olhar, mas a influência vai desse continuar sistema existindo, na minha vida continua existindo. E em algum momento ele pode me atrapalhar. Sim, sim. E no momento que ele me atrapalha, para que eu vá buscar a solução, eu preciso me voltar para a minha história. É muita pretensão nossa imaginar que a nossa história começa com o nosso nascimento. Nós somos só mais uma página de uma história que já vem sendo escrita há muito tempo. Essa compreensão justifica e explica por que a constelação é uma ferramenta tão incrível, tão poderosa na sua eficácia, no seu resultado. E talvez tenha sido todo esse poder, né, dessa possibilidade da ferramenta que fez você, como psicanalista, buscar ela. Como que foi a sua chegada na constelação familiar, Mauro? Aqui eu sempre gosto de tocar o coração de com quem estou conversando. Então, porque Patrícia, é importante que todo mundo saiba, independente da posição, se você é paciente ou terapeuta, a gente sempre tem que se cuidar. Afinal, todos estamos aqui para melhorar e para evoluir. Por isso que eu gosto de tocar esse coração. E tem uma coisa importante que assim, a constelação influenciou de forma gritante o meu trabalho como psicanalista. Tá. Mas de forma transformadora. Mas, pelo que eu entendi, foi uma chegada acidental, então. Mas a minha vinculação à constelação foi acidental de verdade, né? Eu fui chamado por uma amiga queridíssima para conhecer constelação. Quando ela me contou o que era a constelação, a minha reação foi: isso não gostei, isso não é sério. Não pode ser, não é muito complicado. Eu adoro essas histórias. E ela acabou insistindo muito, porque ela conhecia. Um dia ela me convidou para ir numa sessão de constelações, e eu fui, confesso que fui muito mais pelo amor a essa amiga, pelo carinho mesmo, né, do que pelo interesse. Chegando lá, tinha acho que meia dúzia de pessoas, então eu fui escolhido para participar das dinâmicas das duas constelações que foram feitas naquela reunião. E aí a coisa foi incrível, porque eu participando da constelação, eu comecei a sentir emoções que não eram minhas, né? Eu olhava para a pessoa que eu nunca tinha visto na vida e sentia um carinho imenso. Eu falei: o que é isso que está acontecendo comigo, né? E depois, quando terminou a constelação, eu fiquei sabendo que
eu representava a figura paterna, era um pai, e aquela pessoa que eu nunca tinha visto e que eu sentia um carinho gigantesco representava o filho naquela relação familiar. Eu era apenas o representante do pai daquela família e o outro personagem era o representante do filho. E fez todo sentido ao afeto e o carinho que você sentiu. E aí eu fiquei impressionadíssimo. Como é que eu pude sentir isso que não é meu, né? E aí eu fui entender, eu fui estudar, fui pesquisar isso e descobri uma coisa fantástica que chama-se campo mórfico, Patrícia. Isso seria muito bom, Mauro, a gente falar sobre. Então, essa é a parte fenomenológica da constelação familiar, tá? E é a coisa mais linda dentro da constelação. O campo mórfico é um campo de energia que identifica um sistema familiar. Todo sistema familiar é único. E o campo mórfico, ele é basicamente como a identidade. Sabe a nossa digital? Sim. Cada pessoa tem uma digital, cada família tem uma digital, que chamamos de campo mórfico, um campo de energia que identifica aquela família. E através desse campo, que identifica o coletivo dessa família, nós conseguimos trabalhar todas as emoções que transitam dentro dela. Tudo aquilo que um pai passa para um filho, para uma filha, um avô para um neto, positivo ou negativo, transita dentro desse campo energético. A constelação familiar é trabalhar essas emoções, essas relações dentro desse sistema, dentro desse campo energético. Mauro, a gente está aqui na nossa reta final do programa. Nossa, eu falei muito, né? Não, você veio para isso e eu só posso agradecer. Esse programa tinha que ter 1 hora, no mínimo, com você. É muito agradável falar disso. Diretamente, o que a constelação, aprender, estudar sobre, tocou o seu coração ou transformou a sua vida? Mauro pessoa, Mauro ser humano. Você tem 1 minuto. Da água para o vinho. Da água para o vinho, né? A constelação mudou muita coisa, mas eu vou resumir no que eu acho que é o principal. Eu aprendi a não julgar. A minha vida ficou mais leve quando eu aprendi a não julgar. É incrível. Você, no momento que você para de julgar, você se sente talvez livre para ser e viver? Porque o julgamento, ao contrário do que todo mundo imagina, ele não é pesado para quem está sendo julgado. Ele é pesado para quem julga. Eu não estou falando do julgamento judicial, tá? Sim. Estou falando do julgamento emocional. Sim. O peso do julgamento é para quem julga, não é de quem é julgado. Quem é julgado continua vivendo a sua vida. Quem fica amargando o efeito do julgamento é quem faz o julgamento. Esse se empadece. Ai, Mauro, obrigada. E outra coisa que eu sinto muito quando estou com você e tenho essa possibilidade de ensinamentos é o outro olhar da compaixão, que você já comentou comigo também, que eu acho que é uma coisa muito bonita. A gente mudar esse olhar, né? A constelação traz isso, né? Porque quando você deixa de julgar, a expressão compaixão ganha outro contexto. Fantástico. Mauro, para quem quiser entrar em contato com você para poder se cuidar e constelar alguns assuntos, aspectos, qual o telefone? Olha, eu vou passar o meu celular aqui, que é o que eu tenho de memória, que é 954875171. Eu vou repetir. Isso. 954875171. Fala comigo diretamente. Ou veja no site do Instituto Mauro Bueno, no Facebook, no Instagram. Fantástico. Tá bom? Isso. E tanto o Mauro quanto eu, nós falamos de São Paulo, então o DDD é 11. O meu número é 955955465. Então é 955955465. Eu aguardo você me mandar notícias, falar como você está. Traga para mim aqui alguns assuntos ou o que a gente tem
tem feito e conversado aqui, o quanto tem contribuído para a sua vida. O importante é que a gente siga caminhando juntos, fortalecendo sempre a cabeça, aquecendo o nosso coração, iluminando nossa vida de muita fé, amor e esperança. Essa é a proposta do nosso encontro aqui. Baixa o aplicativo Batu, me manda um WhatsApp, me conta como foi sua experiência. Eu espero você sábado que vem aqui, mais uma vez, às 2h30 da tarde, nas ondas da Vibe Mundial. Um grande beijo no coração. Até lá.